Olá pessoal, vamos aqui para aquele vídeo onde a gente fala aí das nossas operações no BOVA11, né? Principalmente aquela operação em que a gente está fazendo venda de call e put, né? Às vezes é strangle, às vezes straddle. Teve momentos aí que eu fiz até o good strangle, né? Mas é uma operação mais especulativa, né? E depende também muito do papel ficar mais parado para a gente ganhar dinheiro, né? Até que enfim a gente teve aí 2 meses com lucro até interessante, é o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. E vai ver também como já ficou aberta aí a operação para o próximo mês. Bom, essa operação chegou a estar dando prejuízo aqui, né? Porque eu estava vendido aqui no strike numa call do 128, na put do 132. Então, como eu falei, nesse momento aqui eu estava com um good strangle, onde os strikes ficam ali invertidos, né? Mas aí com essa confusão aí do tarifaço, o Bova deu esse recuo aqui e ajudou até para eu poder sair da operação com lucro e já fazer a rolagem para o próximo mês. Aí aqui eu trouxe um print aqui, né, de como foi feita essas operações aí. Eu encerrei o Bova G, né, a call aqui por 6,27. Teve um erro ali na hora que eu estava fazendo a execução lá e acabou que tinha ficado uma para trás aqui. Eu tive que comprar 6,33 e as puts, né, do 132, apesar de estar S131, mas elas são do strike 132, eu recomprei por 50 centavos. E aí a gente vai ver aqui na nossa planilha que a gente teve lucro, né, nessa operação. Então quando a gente vem aqui para a planilha do mês de julho, com essas rolagens aí, né, a put eu tinha vendido lá no dia 10/6 por 1,30, recomprei por 50 centavos. A call eu tinha vendido por 7,53, recomprei por 6,27. Então todas as duas deu lucro aqui nesse mês, né? Então a gente teve um lucro aí de R$ 349. Pensando aqui nessas puts, né, que eu já gastei um dinheiro lá no início para montar a operação, seria um lucro aí de 20,12%, né? E como a call aqui dessa vez eu não travei, né? Foi uma mudança até que eu fiz aí. Não travei mais essa call, né? Tava comprando uma call mais fora do dinheiro, mas vi que eu tava acabando gastando um dinheiro ali que não seria meio desnecessário. Então essa call tava chamando a margem ali de 4.592. Então se a gente for ver esse lucro de 349, né? Em cima desse valor aqui, então seria um lucro aí de 7,6, tá? E aí essa operação aqui, ela estava ali com break-even, né? Onde começava a dar prejuízo na call no 137, acima do 137,26, né? O Bova no vencimento ali da call, ele estando acima de 137,26, eu começava a ter prejuízo. E no caso da put, com o Bova 11 abaixo do 125,06, eu começava a ter prejuízo também. Então, como ali no dia do fechamento ele estava aqui por volta, né? Isso aqui eu tô falando do horário lá que eu fiz que eu fechei a operação, né? Não foi nem a cotação de fechamento do Bova 11 naquele dia, que parece que ele fechou em 133,50. Como ele estava aí dentro de um range aqui interessante, né? Pouca coisa fora aqui desse 132, né? Acima do 132, o lucro máximo da operação seria entre 128 e 132. Então eu consegui aí reverter, fazer fechar, né, a operação e ter lucro. E aí para agosto, né? Ah, tá, lembrando que depois eu vou mostrar aqui também como está nossos resultados aqui, né, no geral, né, somando todos os meses. Porque eu poderia ficar só mostrando aqui também o que acontece, né, se eu tô ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro na rolagem. Mas eu prefiro já encerrar o mês ali e mostrar o que deu aquele mês, se foi prejuízo, se foi lucro. E aqui no resultado geral vai aparecer o que é lucro, o que é prejuízo nessas rolagens. Então, para o mês de agosto, vou até mostrar ali que eu acabei subindo um pouco a call de novo, né? Já que me deu a oportunidade de não deixar ela mais ali tão dentro do dinheiro. Tudo bem que não estava tão dentro do dinheiro assim, mas o Bova pode continuar, voltar a subir aí, né? Então, eu aproveitei para subir um pouco o delta, né? Ali da estrutura.
Então, em agosto, o que eu fiz? Eu vendi a call aqui do 130, né? Do Strike 130, é a Bova H13, que vence lá para 15/8, né? Lembrando que essas operações aqui eu estou fazendo no mensal, tá? E também tem várias operações aí já, dos vídeos, né? Na verdade, dessas operações que foram feitas aí nos meses anteriores. E quem quiser é só acessar ali a playlist, né? Do nosso canal sobre as estratégias aqui do Bova 11 também. Então, eu aumentei de novo aí, né? Eu tava já uns 2 meses ali vendendo 128. E aqui eu joguei o strike um pouco para cima, no 130. Consegui vender por 6,12. Então, se a gente fosse pensar só numa rolagem, né? Daqui do... Eu até coloquei aqui abaixo. Se a gente fosse só pensar aqui em uma rolagem, do Bova G128 pro Bova H13, né? Saindo do strike 128 pro 130, teria ali um pequeno prejuízo, né? Porque aquela opção lá eu tive que recomprar essa daqui, né? Do 128 eu tive que comprar por 6,27. E essa aqui eu vendi por 6,12. Seria um pequeno prejuízo. Mas como a operação do mês de julho deu lucro, então eu preferi já subir um pouco esse strike. Eu geralmente eu tento fazer isso. Por mais que a call ela dá uma rolagem positiva, mas sempre que me dá uma oportunidade eu vou subindo esse strike para ele não ficar muito dentro do dinheiro. Até porque um strike muito dentro do dinheiro, a rolagem também vai ficando cada vez mais magra, né? Então eu fiz isso aí. E na put, né, eu vendi a put aqui do strike 130 também. Então, querendo ou não, esse mês aí de agosto foi aberta uma operação de straddle, né? Recebi 75 centavos por essa venda de put. Lembrando que tem as puts aqui que ajudam, né? No caso de uma queda, elas não dão ali uma proteção de 100%, mas tem ali um ganho de dinheiro nelas, né? Quando você tem a queda. É claro que com a taxa de juro alta e por ser uma put que tem um vencimento muito longo, ela não sensibiliza tanto, né? Quando tem essa queda do preço. Mas ela ajuda aí a proteger, né? Caso realmente não tiver como, eu tiver que ser exercido nessa venda de put aqui, mas eu tenho lá na frente um ponto de saída, né? Seria aí uma posição protegida, vamos dizer assim. E aí é o que a gente fez aqui também, então a gente tentou melhorar aqui tanto a posição da call vendida, né? E também da put, né? A gente baixou um pouco o strike aí da put, até porque o mercado começou a gerar um pouco de incerteza, então a gente tentou jogar um pouco para baixo. E aí, quando a gente fez isso aqui, né, teve um embolso ali de R$ 1.068 inicialmente, e como é um straddle, com a passagem do tempo aí, se o BOVA ficar parado, né, e esse valor dar uma baixada aí, tem como a gente fechar a operação até antes aí, né, desde que ele fique parado aí nessa região próximo do 130, tá? E aí eu fiz mais um, mesmo que eu tinha feito lá em cima, né? Então, onde seria aí a região de break-even, né? Tanto da call quanto da put. Então, a partir de quando eu teria problema na alta do BOVA e onde eu teria problema na queda do BOVA, né? Como os dois aqui foi o strike 130, na call, quando eu pego aquele valor lá do 1068 e divido aqui por essas 150 calls, eu chego nesse valor aqui de 7,12. Então isso me dá que se o BOVA subir acima aqui do 137,12, eu vou começar a ter problema, né? E aí eu até coloquei o valor aqui, depois eu vou alterar aqui só para a gente ver como que fica. Então aqui no 137,12 tá o 0 a 0 da operação, né? Nem ganho, nem vou perder dinheiro. E para baixo, eu estou vendido na put do 130. Quando eu pego aquele mesmo 1068 e divido pelas 200 puts, né, que eu estou vendido, eu tenho esse valor de 5,34. Então 130 menos 130, menos 5,34, eu chego no valor de 124,66. Então com BOVA abaixo de 124,66, aí eu começo a ter problema também. E no 124,66 é o ponto de equilíbrio ali do 0 a 0.
Então, se eu fizer aqui uma alteração, uma simulação, né, que lá no vencimento dessas opções em 15 de agosto, o BOVA esteja em 140, a gente sabe que a put vai virar pó, não, então essa put aqui não vai dar exercício, né? Na verdade, marcando errado, né? A put aqui não vai dar exercício, não vou ter problema com a put. Mas teria um prejuízo aqui de R$432, né? Para eu recomprar essas opções do tipo call. Claro que ali vai ter um pouco de valor extrínseco ainda, né? Então teria esse problema. Vamos supor que o BOVA disparou, né, e foi lá para R$150 em agosto. Então eu teria um problema maior. É R$1.932 aí para desmontar essa operação, né? Agora, imaginando então que aqui não desse problema, né? Vou zerar aqui o lado da call, mas que eu tivesse problema então na put. Então vamos supor que chegou lá no vencimento, o BOVA caiu aí, né? E foi lá para R$122. Então aí eu já teria um problema aqui do lado da put, né? Em que eu teria que gastar aí R$532 para desmontar a operação, né? Tudo bem que a gente tem ali 260 puts, né? Então talvez com essa queda aí teria como eu vender um pouco daquelas puts ali para fazer um manejo aí dessa operação, ou talvez vender um pouco a mais de put, já que eu tenho mais proteção, né? Então por isso até que eu tô deixando aquela gordura ali de put, né? Para em um momento desse seria uma solução aí. No caso extremo, não tão extremo, né? 120, 932, mas o BOVA foi lá para R$110. Aí a gente teria um problema maior, né? 2.932, mas aí a gente tem que lembrar que a gente tem aquelas puts compradas também. E se não tiver não tiver liquidez, né? O que é um pouco mais difícil de acontecer no BOVA 11, geralmente ele tem bastante liquidez, mas então eu seria exercido lá no strike 130, né? Mas teria uma saída lá na frente, né? Então não seria um pior dos problemas. O grande problema é quando você está muito alavancado, né? Imagine se eu tivesse vendido aqui em 2.000, né? Puts ao invés de 200 e não tivesse como comprar, né? Porque aí eu precisaria de 260 mil, né? Para honrar essa posição. Aí sim a gente teria um prejuízo grande aqui, né? 29.320. Tudo bem que está um pouco ali mais exagerado, né? Seria lá no 110, mas não é impossível de acontecer. Então vamos ver aí como ficou, como está o nosso balanço aí do ano até agora. Tá? O que a gente tem, ou seja, o mês de junho a gente fechou com lucro, né? Maio teve um prejuízo maior aqui, bem forte. Então, resultado de mês de junho foi positivo, R$293. E em julho, a gente teve também um resultado positivo, né? R$349. Então, no ano de 2025, até agora, nesse segundo semestre aí já teve aí R$349. E nesse ano a gente está com lucro aí de R$468. Aí lembrando, né, que vai chegar aí algum momento, eu vou tentar fazer um balanço aqui e também falar o que pode ter dado mais certo, né? Qual foi o tipo de operação ali, para tentar fazer mesmo uma aprendizagem, né? A partir dessas operações. Isso aqui vamos colocar aí como se fosse um laboratório de testes, mas feito ali na conta real, né? Uma coisa que a gente vê, por exemplo, quando a gente faz as operações aqui, que põe em uma calculadora de payoff, muitas vezes dá aqui, né, qual seria o resultado que você pode ter se acontecer isso ou aquilo, mas isso só está levando em consideração caso aquele ativo fique em uma determinada região de preço e não vai ter uma mudança da volatilidade. Então, quando você realmente aplica a estratégia, você vê que não é bem assim que as coisas acontecem, né? O mercado é mais dinâmico.
Então é bem interessante. Aí aqui eu até coloquei aqui que eu tinha feito a mesma simulação no OpLab, né? Colocando aqueles dados lá da operação que eu montei, né? E aqui mostram as regiões de break-even, né? 124,67, 137,11. Dá uma diferencinha ali de centavos, porque ele geralmente ele põe ali alguma, eu acho que ele já leva em conta ali emolumentos ou alguma taxa ali de corretagem. Só mostrar aqui também como que ficou, né? As posições. Aí lembrando, isso aqui, essa primeira aqui é de outra operação, né? Uma venda coberta aí, operação de taxa, né? Bradesco, não tem nada a ver aqui. Mas aí, só para mostrar aqui, né, que a gente zerou a BOVA G do 128, aí montou uma posição no BOVA H, né, recebeu 6,12 e recomprou aqui o 132, né, a put do 132, zerou essa posição e abriu uma no BOVA T13, né, do strike 130. Então a gente ficou numa call e numa put ali, seria um straddle, né? Recebeu 75 centavos. E aqui a gente tem as posições, eu tenho 100 puts aqui do strike 140, que vence em dezembro desse ano. E aqui tá mostrando aqui, é uma coisa aqui, né? 180 da BOVA T6. É porque tem 20 opções aqui de outra estratégia que não é dessa, tá? Mas aí aqui, como é um consolidado, não tem como eu separar aqui, né? Isso aqui eu peguei lá do home broker, né? Lá da corretora. Então a gente tem aí 180 puts aqui do 130 do BOVA, que vence em agosto do ano que vem, tá? E se a gente for olhar, né? Essas duas posições aí, a gente está perdendo dinheiro, né? Porque o BOVA subiu, então essas puts perderam valor, tá? Como fica aqui no gráfico, né? Se a gente for olhar pelo break-even, a gente tem o seguinte, né? Eu preciso que aí claro que o mercado vai fazer o que ele bem entender, né? Mas eu preciso que o BOVA fique entre essa região aqui dos 125 até a região aqui dos 137 para que essa operação dê lucro, né? Eu preciso que ele fique aqui, nessa região, tá? Claro que ele estava aqui, né? Com mais vontade de romper aqui essa região e ir lá para cima. Voltou um pouco aqui agora, já está aqui há algum tempo de forma lateral aqui, né? Entre os 137 e os 132. Então, se ele permanecer nessa região aqui, para mim vai ser melhor, tá? Se ele continuar assim até agosto, que aí essas opções que eu estou comprado vai perdendo valor e eu consigo sair aí dessa posição com lucro. Agora, mesmo se ele ficar, na verdade, se a gente for ver, então ele tem uma probabilidade maior, né? Está mais próximo, olhando assim para o gráfico, de romper essa parte superior, né? E eu continuar tendo problemas aqui na parte vendida da call do que na put, né? Porque aí a região da put ficou aqui mais embaixo. Mas tem aquele ditado também, né? Sobe de escada e cai de elevador, né? Então, para ele cair aí de uma hora para outra e voltar para a região aqui de baixo também não é impossível. E a gente tem que esperar e ver aí, né? O próximo mês a gente traz o vídeo aqui para ver o que realmente aconteceu. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.